Áudio da obra Liberta-te do Mal pelo Espírito Joana de Ângeles Mídia. Divaldo Franco. Deus banalizado? A cultura materialista e hedonista, sentindo-se incapaz de penetrar no insondável da vida, periodicamente apresenta premissas que se transformam em paradigmas inabaláveis, tentando banalizar Deus e a crença nele depositada pelas criaturas, denominadas de ingênuas ou ignorantes, incapazes de compreender a presunção das conquistas científicas, incluindo a cibernética e a nanotecnologia transformadas, na atualidade, em seus novos deuses merecedores de homenagens e celebrações, reduzindo tudo, inclusive o pensamento, à fantasia de fenômenos químicos, assim como as sinapses cerebrais elaborados pela intervenção do acaso pensam os materialistas haver reduzido a alma ao capricho desses fantásticos equipamentos. Acostumados à compreensão de que tudo quanto existe está fixado no tempo e no espaço, não concebem a possibilidade sequer de algo que se encontre noutra dimensão, não circunscrita à localização. 54 informando ser a alma. O efeito das neurocomunicações exclusivamente localizada no cérebro, ficam atônitos ante as constantes ocorrências dos pacientes que sofrem paradas cardíacas durante atos cirúrgicos ou não, e que, não obstante anestesiados e com todas as funções cerebrais mortas, quando retornam ressuscitados, esclarecem o que presenciaram naquele período, oferecendo provas substanciais da sua percepção extracerebral. Mais particularmente, quando se trata de cegos de nascença, que descrevem o próprio fenômeno da visão de que não tinham qualquer conhecimento. E muita ingenuidade, para não considerar absurdo que esses acontecimentos sejam efeito das substâncias alucinógenas ou equivalentes que foram aplicadas nos pacientes. Experiências igualmente científicas demonstram, a cada dia, o poder da mente sobre o corpo, inclusive no sistema imunológico, conseguindo produzir a autocura em relação a inúmeras doenças. Também merecem consideração as viagens conscientes pelo organismo, quando os próprios enfermos detectam as problemáticas nos órgãos desajustados, que são comprovadas após radiografias, tomografias, facilitando os tratamentos cirúrgicos realizados com segurança. Simultaneamente, os fatos mediúnicos de natureza intelectual e material, trazendo de volta as pessoas desencarnadas com as mesmas características que possuíam antes do decesso tumular, facilmente identificadas pelos familiares e conhecidos. Não podem ser arrolados como alucinações ou intercorrências psicopatológicas. A mente não localizada vem sendo estudada com cuidados especiais, controlados por estatística computadorizada para subsequente avaliação, por cientistas não menos celebrados, ganhadores do Prêmio Nobel de Física, de Medicina, de Astrofísica. Como efeito, à medida que se alastra o materialismo que pretende banalizar Deus como objeto da ignorância, da superstição e do fanatismo, presença desnecessária na cultura moderna pelo seu significado obsoleto, apresenta-se respeitável e numeroso grupo de espiritualistas sem vínculos com quaisquer denominações absolutamente livres para confirmar que, ao fim das suas pesquisas, Deus os aguardava.
55 outro sim, expressivo número de investigadores, depois de palmilharem os complexos roteiros da experimentação em laboratório, confessam que ao atingirem o objetivo, constatando a realidade de Deus e da imortalidade do espírito, deparam-se com os grandes místicos do passado assim como os do presente, que haviam chegado antes deles aos mesmos resultados através da intuição e da autoiluminação. Até certo ponto é compreensível que essa banalização refira-se ao Deus das ortodoxias religiosas, cheio de paixões e de imperfeições equivalentes aos antigos residentes do Olimpo, com as mesmas características humanas, competindo, ciumentos, uns contra os outros, punindo-se reciprocamente ou libertando-se de maneira idêntica. O que tem sido imposto pelas doutrinas que dele se apropriaram no passado e vestiram-no com as fantasias e os tormentos dos teólogos que os impuseram à crença medieval sob terríveis ameaças, é credor de menosprezo. Pela total impossibilidade de corresponder à sua realidade. Ó Deus cósmico e universal, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, não pode ser interpretado ou compreendido em linguagem teológica assinalada pelo absurdo de algumas das suas colocações. Um Deus, porém, que se envolve nos problemas e comportamentos paradoxais dos seres humanos, facilmente solucionados por meio de pagamento de promessas e doações de moedas terrenas, em outras circunstâncias passando a castigar de forma inclemente aqueles com os quais não simpatiza, perseguindo-os com pragas e desgraças, inclusive povos inteiros que, por uma ou outra razão, não o reconheçam. Não merece consideração. Além de rancoroso, esse é um negligente quanto aos seus deveres de governante do universo que relegaria a plano secundário, permitindo as calamidades galácticas e as lamentáveis ocorrências das guerras, da fome, da miséria, ao lado das destruições coletivas decorrentes dos fenômenos sísmicos e outros naturais na Terra mesma. 56 decepcionados com tais informações ingênuas, essas sim, esses indivíduos ao se libertarem da subserviência e do servilismo que se permitiam, mergulharam no caos do nada, reduzindo a natureza e a vida em seus mais grandiosos aspectos a caprichos incompreensíveis da realidade material. Esses, que assim se comportam, abandonaram uma postura de submissão irracional para assumirem uma outra de rebeldia igualmente dramática. Analisassem as ocorrências acerca das origens da vida, do nascimento do universo há 14 bilhões e 200 milhões de anos e se perguntariam, e antes, o que havia, assim como depois, havendo um depois, o que existirá? Qualquer tentativa de submeter o infinito aos limites da finitude, assim como o absoluto às dimensões do relativo, redundará em frustração ou lamentáveis conclusões sem fundamento. Uma observação singela pode cooperar para o entendimento dessa análise. Quando o conteúdo de qualquer vasilhame anele por identificar todo o exterior e dimensioná-lo no tempo e no espaço. A relatividade do espaço-tempo já anuncia os limites da percepção, abrindo campo para as reflexões em torno de Deus cujo autógrafo em sua criação é encontrado na própria natureza em toda a sua majestade. 57 Viajando-se na matéria em direção às suas partículas e se tentando nelas penetrar, ir-se-á detectando aquelas menores, quase inconcebíveis.
até a energia que se condensa e dá a impressão da sua estrutura aos órgãos dos sentidos. Desse modo, é perfeitamente válida a preocupação em favor de uma autoanálise, de maneira a se encontrar também o Deus interno, que necessita ser desvelado a fim de se poder sentir e amar o Criador. Dignifica-te quanto possível, respeitando Deus no relicário do coração e nos sublimes pensamentos que se te transformam em conduta. Não te permitas com ele a intimidade dos frívolos, irreverentes uns e fanáticos outros, atormentados por desejos insaciáveis e paixões devastadoras. Considera-o como Jesus fazia, nominando-o de Pai, em razão da sua obra na qual todos nos encontramos. Demonstra-lhe a tua filiação amando-o e ao teu próximo como a ti mesmo.